Outra forma de classificar os hidrocarbonetos que formam o petróleo é usando a gravidade API. A gravidade API é uma medida da densidade de um líquido baseada na equação que está apresentada no slide. Nesta equação, o número 141,5 é dividido pela gravidade específica do óleo, que não é nada mais do que a relação entre a densidade do óleo sobre a da água. Dessa forma, à medida que a densidade do óleo for menor, o valor da gravidade API apresentará um valor maior, o que tem um sentido contrário ao senso comum que temos de densidade. Da mesma forma, se o óleo apresentar uma maior densidade, o valor da gravidade API será menor. Então, lembrando que a densidade da água, dependendo do tipo do óleo, pode ser maior ou menor que a do óleo. Então, observando aqui para esta equação, vemos que a gravidade específica é a relação entre a densidade do óleo sobre a densidade da água. Ok? Então, óleos com densidade menor que a água irão fornecer um valor menor da gravidade específica e, consequentemente, um valor maior do grau API. Ok? Então, nós podemos observar, baseados na gravidade API, que os hidrocarbonetos podem ser classificados em óleo leve, médio, pesado, extra pesado e betume. Está colocado aqui a água para efeitos comparativos, que tem um valor de 10 graus API, já que ela seria a gravidade específica, a densidade da água sobre a água, isto seria igual a 1, então 141,5 ou 0,5 menos 131,5 dá igual a 10. Tá? Então, óleos mais leves apresentam graus APIs menores, tá? Isso está no sentido contrário ao que a gente entende sobre densidade, né? Porque óleos mais leves apresentam uma densidade menor. Mas pelo fato desse valor da densidade se encontrar no numerador, então óleos mais leves tornam este valor menor e, consequentemente, este valor maior. Tudo bem, então óleos mais leves, temos o óleo leve, que apresenta uma gravidade ou grau API maior a 31,1, óleo médio de 22,3 a 31,1, óleo pesado, tá? Vai caindo o valor do grau API de 10 a 22,3, óleo extra pesado, que seria de 4 a 10, e temos também o betume, que apresenta um grau API bem baixo. Então, só para retomar o raciocínio, o grau API é uma medida da densidade, utilizando esta equação, que indica que à medida que esse valor se torna maior, esse óleo é mais leve. Ok? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o óleo do petróleo do Oriente Médio, que tem valores bem altos, até de 40 grau API, com o encontrado, por exemplo, no pré-sal, que tem aproximadamente um valor entre 10 e 15 grau API. Então, o óleo do pré-sal é um óleo pesado, né? Não é um óleo que apresenta componentes leves na sua composição química. Então, a gravidade API, que é uma medida da densidade do óleo, é uma forma também de classificar os hidrocarbonetos que se encontram no reservatório. E API vem de uma sigla, né, que significa American Petroleum Institute, ok? Além disso, é utilizada a viscosidade, tá? A viscosidade também é uma outra forma de classificar os hidrocarbonetos. Entretanto, ela não apresenta valores muito importantes em faixas bem definidas, por exemplo, para poder classificar o óleo leve, do médio e do pesado.
tá? Simplesmente os valores se tornam importantes quando estamos falando do óleo extra pesado, que apresenta uma viscosidade abaixo de 10.000 centipoise, e do betumen, que apresenta uma viscosidade acima dos 10.000 centipoise, ou seja, uma viscosidade extremamente elevada. Bom, agora vamos falar sobre o ciclo de vida de um reservatório. O que pode ser igual a dizer o ciclo de vida de um campo de petróleo, tá? Quando falamos de ciclo de vida de um reservatório, estamos fazendo uma analogia com um processo biológico de um ser vivo, né? Entretanto, esta é só uma analogia, dado que um reservatório não é um ser vivo. Então, quando falamos disso, estamos falando das etapas pelas quais passa o processo de exploração de um reservatório. Depois dos estudos geológicos e geofísicos, a etapa inevitável a ser seguida é a perfuração exploratória. Tá? Então, poços são perfurados para atingir a região ou zona onde foi identificada uma armadilha geológica. Isso vem a partir dos estudos geológicos e geofísicos. Apesar da tecnologia desenvolvida hoje em dia, nem sempre o primeiro poço perfurado tem sucesso em encontrar hidrocarbonetos. Ou pode ser que, apesar de atingir a armadilha que está bem definida por esses estudos geofísicos, ela não apresente hidrocarbonetos. Então, é possível que mais de um poço seja perfurado até se encontrar o famoso o poço mais conhecido como o poço da descoberta. Então, nem sempre o primeiro poço encontra hidrocarbonetos. Após o poço da descoberta, que é aquele poço onde de fato se atinge a armadilha, e é a região da armadilha onde se encontram os hidrocarbonetos, são seguidas perfurações para delimitar o reservatório. Isso significa encontrar os limites onde ainda o reservatório apresenta hidrocarbonetos. Também temos os poços de avaliação, que eles têm o objetivo de ajudar a entender como os fluidos que se encontram no reservatório escoam através do reservatório, tá? Entre outras características. Uma dessas características, por exemplo, é a porosidade, a permeabilidade, etc. Finalmente, temos os poços de produção, ou também são chamados poços de desenvolvimento. Estes poços são perfurados em regiões conhecidas, já bem mapeadas, onde se sabe que tem hidrocarbonetos, e são os encarregados de produzir efetivamente o petróleo, que será tratado inicialmente nas instalações de superfície, ou também chamadas de facilidades de superfície, para depois ser comercializado. Então, além disso, tanto os poços de delimitação quanto os poços de avaliação podem depois ser convertidos em poços de produção também, dependendo das características do escoamento nestes poços. Então, durante esta etapa de perfuração, há um dado momento em que é considerado como o início da produção. Então, para isso, é necessário que as facilidades de superfície estejam instaladas e prontas para operar. Então, enquanto não se tenha os estudos suficientes para saber as características do fluido que está escoando, as características da rocha do reservatório, então não é possível fazer o projeto dos separadores, as baterias de separadores, as outras etapas de tratamento de água, óleo e gás, que constituem o processamento primário do petróleo que se encontra na superfície de um campo de petróleo. Bom, assim que a produção começa, há um aumento progressivo da quantidade de petróleo que é recuperado do reservatório. Tá? Isso se deve à condição de operação dos poços perfurados, ou seja, poços de produção que acabaram de ser perfurados e completados entram em operação. Enquanto isso, outros poços continuam a ser perfurados, tá? E são poços de produção, tá?
E, ao mesmo tempo, poços de avaliação e delimitação também acabam se tornando poços de produção. Todo esse processo acaba acarretando um aumento progressivo da produção do petróleo em um dado campo de petróleo. Ok? O petróleo recuperado dos reservatórios é logo tratado para separar, como já vimos anteriormente, o gás e a água que acompanham sempre o petróleo que está no reservatório. Como já foi mencionado, esta etapa é chamada de processamento primário do petróleo e é conduzida inicialmente em equipamentos chamados separadores. Os primeiros equipamentos que eles encontram são os separadores, mas não são os únicos. Tanto a água, o óleo e o gás precisam passar por etapas de tratamento. Tá? E quando a produção começa a cair, torna-se necessário perfurar poços de injeção. Tá? Esses poços de injeção têm como objetivo aumentar a produção ou evitar o declínio da produção. Tá? E eles servem para injetar gás ou água, dependendo do procedimento ou da tecnologia a ser utilizada para ainda manter uma produtividade alta. Ok? Bom, então o ciclo de vida de um reservatório começa quando o campo se torna uma perspectiva de exploração e termina quando o campo é abandonado, ou dito melhor, devidamente abandonado. Inicialmente temos a fase de exploração, que é a fase onde se identifica e se avalia esta perspectiva de exploração. Tá? Nesta etapa, são necessários dados geológicos, geofísicos, antes que um poço de exploração seja perfurado. Ou seja, em outras palavras, precisa-se identificar a presença de uma armadilha geológica na subsuperfície. Depois se começa a perfurar os poços exploratórios, que são conhecidos como os poços wildcats, ou poços de empreendimento de alto risco. Tá? Porque custa muito perfurar um poço, e dependendo da profundidade, esse custo pode ser mais elevado, e pode ser que não se encontrem hidrocarbonetos, apesar que uma armadilha geológica esteja na parte da subsuperfície. Ok? Poços exploratórios são perfurados em novas armadilhas também, em reservatórios já conhecidos para verificar os limites do reservatório. São exemplos de poços exploratórios. O poço da descoberta ocorre quando o poço de exploração é perfurado e hidrocarbonetos são encontrados no lugar da perfuração. Tá? É um momento muito importante no processo de desenvolvimento de um campo. Depois são perfurados os poços de avaliação e delimitação, como mencionei anteriormente. Os poços de avaliação usados para obter informações da rocha, do fluido. Os poços de delimitação identificam os limites. Os poços de desenvolvimento, também chamados de poços de produção, são perfurados na extensão já conhecida do campo, onde se sabe que tem petróleo, tá? Com o intuito de otimizar, melhorar a recuperação dos hidrocarbonetos. Então, a partir do primeiro poço de produção, há um aumento muito grande da produção, conhecido como período de acúmulo. Ok? Logo depois, se atinge um patamar de produção. O patamar de produção está vinculado às limitações das instalações. Por exemplo, o número de poços de produção que foram previstos no projeto vão produzir uma determinada quantidade de petróleo. E quando atingirem essa capacidade de produção, essa produção vai permanecer constante por um período de tempo. Ok? Depois desse patamar, e esse patamar não pode mudar a menos que sejam perfurados novos poços. Mas todo o planejamento de desenvolvimento de um campo prevê uma quantidade específica e determinada de poços. Então, os poços não são perfurados, ou a decisão de perfuração de poços não é tomada ao longo do caminho. É claro que, a partir dos estudos, da coleta de dados do reservatório, dos estudos geológicos e geofísicos, principalmente os geofísicos, é possível se ter um plano de trabalho, um plano de gestão para definir quantos poços irão ser perfurados.
Isso pode mudar um pouco, mas não muito assim. Depois desse patamar, também chamado de platô, vem um declínio da produção. Tá? A diminuição da produção é uma consequência da queda da pressão do reservatório, tá? Que não permite que se continue a produzir a mesma quantidade de hidrocarbonetos. Esse declínio, essa queda, continua a ter um limite econômico, até quando se atinge um momento no qual não é possível ter lucro, tá? Ou seja, os gastos de produção superam os ganhos pela venda do petróleo e gás, e é nesse momento que o campo deve ser abandonado, ou utilizando uma palavra muito comum nesta área, descomissionado. Okay? Esta etapa do descomissionamento de um campo de petróleo, tá? Não é uma simples parada nas operações de produção. Tá? É uma etapa muito bem planejada, que consiste na remoção das instalações de superfície, remoção, por exemplo, de plataformas, se a produção for offshore, remoção de muitos equipamentos no piso marinho. Às vezes, quando não tinha tecnologia, muito se deixava lá embaixo. Tá? Cabeças de poços submarinas que são caríssimas, serão deixadas hoje em dia, já não é tão fácil assim, são removidas. Né? Também implica no preenchimento dos poços, né? Para deixar os poços com o mínimo de risco de vazamento ou até do desabamento da sua estrutura interna. Então, o descomissionamento, que é uma etapa necessária em qualquer campo de petróleo, é toda uma etapa bem planejada para evitar os riscos, para recuperar a maior quantidade de material, o investimento em equipamentos que foi feito para o desenvolvimento do campo. Bom, no entanto, a recuperação do petróleo pode ser aumentada se nós retardarmos o declínio da pressão. Tá? Ou seja, o ciclo apresentado anteriormente é um ciclo normal de produção de petróleo, de vida de petróleo de um reservatório, de um campo. Tá? Tem um acúmulo, um platô e um declínio. Tá? Mas este declínio pode ser retardado. Isso pode ser conseguido aumentando a energia natural do reservatório, porque já tínhamos mencionado que o declínio é consequência da queda na pressão do reservatório, que é a energia natural com a qual o petróleo vai escoar através do poço e atingir a superfície. Em um determinado momento, essa pressão cai o suficiente para que a pressão não seja alta o suficiente para que o petróleo que se encontra na superfície atinja a cabeça do poço. Para isso é necessário fornecer então energia suplementar ao reservatório, usando um tipo de fonte de energia externa. Então, ao ciclo de vida de um reservatório em que se produz hidrocarbonetos pela energia natural do reservatório, tá? que não é nada mais do que a própria pressão do reservatório, e que chamamos de produção ou recuperação primária do petróleo, se segue, dependendo da forma como vamos aumentar essa energia natural no reservatório, uma produção secundária e depois uma produção terciária. A produção secundária ou terciária tem como objetivo recuperar mais hidrocarbonetos do reservatório utilizando diferentes técnicas. Por exemplo, no caso da secundária, que ocorre após a primária, ela inclui a injeção de um fluido, tá? Que pode ser água ou pode ser gás. Tá? Então, injetar água e gás através de poços de injeção para aumentar ou manter a pressão do reservatório, isso significa uma produção secundária ou recuperação secundária, o que faz com que haja um aumento na produção, se atinge um novo platô ou patamar e depois venha um declínio natural. Tá? A produção terciária já consiste no uso de outras tecnologias um pouco mais sofisticadas, né?
e que vem depois da produção secundária. Tá? Essas tecnologias já implicam, por exemplo, injeção de gás, mas não como na produção secundária, senão uma injeção de gás a uma elevada pressão. Uma pressão suficiente para o gás ser dissolvido no petróleo ou nos hidrocarbonetos líquidos. Também na produção terciária está direcionada à injeção de produtos químicos, como surfactantes, polímeros, a aplicação de processos térmicos e até processos microbianos. Então, a cada nova tentativa por recuperar mais reservas que se encontram no reservatório, no campo, então novas tecnologias são aplicadas. E deve-se considerar que o uso dessas tecnologias encarece ou adiciona um custo ao valor investido para recuperar esse petróleo, que só pode ser compensado por grandes quantidades recuperadas e pelo preço do barril de petróleo. Então, se o preço do barril de petróleo não compensa essa recuperação ou o uso destas tecnologias, então não serão utilizadas essas tecnologias para recuperar maiores quantidades de petróleo. Então, a produção primária de um reservatório permite a recuperação de mais ou menos 30% dos hidrocarbonetos originalmente contidos no reservatório. Tá? Mais do que isso não é possível. À produção primária, podemos adicionar um método de elevação artificial, como vocês estão vendo no slide. Tá? Este método não chega a ser uma técnica de produção secundária ou recuperação secundária. Este método de elevação artificial, que também é conhecido em inglês como gas lift, tem como objetivo não aumentar a pressão do reservatório, senão diminuir a densidade dos fluidos dentro do poço, principalmente na parte superior do poço, para melhorar o escoamento. Tá? É só isso. Não tem como objetivo aumentar a pressão dentro do reservatório. A produção secundária já permite uma recuperação de até 50% dos hidrocarbonetos que se encontram no reservatório, e a produção terciária permite que até 80% desses hidrocarbonetos sejam recuperados. Mas tanto a produção secundária quanto a produção terciária têm custos elevados, principalmente a terciária, o que nem sempre vai justificar o seu uso. Para entender um pouquinho melhor a produção primária, que já foi dito que ela se deve à energia natural do reservatório, que não é nada mais do que a pressão dos hidrocarbonetos dentro do reservatório, é preciso entender que nesta produção os hidrocarbonetos produzidos ou recuperados são sinônimos nesta área, pela própria energia natural. Eles podem escoar através do poço através de 3 mecanismos, tá? Que são os mais conhecidos. Pode haver a mistura de 2 deles ou 3 deles em um dado reservatório, tá? Mas 3 mecanismos foram identificados bem claramente. Os hidrocarbonetos se escoam livremente até a superfície a partir do reservatório, por exemplo, que apresente óleo com gás em solução. E o que significa isso? Que à medida que cai a pressão do reservatório, esse óleo apresenta grandes quantidades de hidrocarbonetos com peso molecular leve, que atingem o seu ponto de bolha e começam a formar essas bolhas de gases, né, de hidrocarbonetos leves, facilitando o escoamento em direção aos poços. Nesse caso, estamos com óleos leves, né, com um grau API alto, uma densidade baixa, e o escoamento com esse tipo de fluidos em direção aos poços é muito melhor do que um petróleo que não é tão leve, um petróleo mais pesado. Também temos o mecanismo de capa de gás primária. É primária porque ela já existe antes de ser produzido o petróleo do reservatório, de ser recuperado. Essa capa de gás primária, em algum momento, na formação do reservatório, ela se formou e ela está a uma elevada pressão.
E ela faz um papel importante, porque de certa forma ela vai empurrar, imprimir uma pressão adicional quando o poço de produção de petróleo começa a funcionar. Temos um terceiro mecanismo, que é aquele chamado de aquífero, né? E isso somente é válido quando... Bom, água sempre se encontra em todo reservatório de petróleo. A água se encontra na parte inferior e também a água com nata, que é a primeira que chegou e molhou a superfície rochosa do reservatório para permitir o escoamento do petróleo e para que ele fique ali. Mas tem reservatórios onde debaixo da zona ou região dos hidrocarbonetos há um aquífero bastante grande, ou seja, uma quantidade muito extensa de água. Tá? Essa quantidade muito extensa de água é muito interessante, porque ela age como uma mola propulsora, ela ajuda também a empurrar o petróleo. Isso devido a que ela se encontra a uma elevada pressão. E a elevada pressão faz com que ela se comprime, seja comprimida. Então, assim que começa a ser feita a produção, então o petróleo que começa a perder pressão é compensado pela pressão da descompressão da água que se encontra debaixo da zona ou região dos hidrocarbonetos. Ok? Isso só é válido, só é possível quando a quantidade de água de aquífero é aproximadamente 10 vezes maior que a quantidade de petróleo nesse dado reservatório. Então, em grandes quantidades, esse mecanismo é importante. Ok? Bem, o tempo de duração da produção primária também vai depender do número de poços de produção. Então, poucos poços vão produzir menores quantidades de hidrocarboneto e essa produção apresentará um platô mais extenso. Se o número de poços aumentar, a taxa de produção será muito maior, mas o período do platô será diminuído. Como vocês podem observar nos esquemas, um único poço vai produzir menos petróleo por um período mais prolongado. À medida que se aumenta o número de poços, a taxa de produção de hidrocarbonetos, como podem observar nos gráficos embaixo, aumenta. Mas o tempo de duração do platô diminui drasticamente. Então, esse período primário, né, ou essa produção primária, ou recuperação primária, também está relacionada com o número de poços de produção previstos para extrair os hidrocarbonetos de um reservatório. Bom, como tinha mencionado, na produção primária também pode se aplicar uma técnica chamada de elevação artificial ou gas lift. Ela geralmente é aplicada na parte superior do poço. Ela não tem o objetivo de aumentar a pressão dos hidrocarbonetos no reservatório, ok? E ela consiste basicamente na injeção de um gás no espaço anelar. Este é um poço, tá? Na parte inferior do poço temos os furos do canhoneado, o petróleo escoando através deste poço e atingindo uma coluna, chamada de tubing. É termo técnico na área do petróleo. O petróleo vai escoar por esse tubo, mas esse tubo apresenta válvulas. Tá? O gás é injetado no espaço anelar e ele, dependendo da pressão com que é injetado, vai começar a ser introduzido nesta coluna onde o petróleo está escoando. Ao ser introduzido, vai diminuir a densidade do petróleo na parte superior desta coluna, desse tubo, e com a diminuição da densidade, então o escoamento se torna muito mais fácil. Então ele melhora a recuperação através do poço e não do aumento da energia natural do petróleo, até porque senão não seria recuperação primária. Já na recuperação secundária, temos a injeção de gases ou água, né, diretamente no reservatório. Então, poços são perfurados para atingir a região do reservatório e injetar gás
tá? Que no caso de gás, quando se injeta gás, é chamado de gas flooding, tá? Inundação por gás. No caso de gases, por exemplo, os mais comuns de serem utilizados para injetar dentro do reservatório são o metano, tá? Que muitas vezes vem da etapa de separação do processamento primário, o dióxido de carbono, tá? Ou o nitrogênio. Okay? O gas flooding, que é o processo de inundação de gás, de injeção de gás, é considerado, né, um processo de produção secundário se o gás for injetado a uma pressão baixa o suficiente para não se misturar com o óleo. Então, ele simplesmente vai aumentar a pressão, mas não vai se dissolver no óleo ou na fase oleosa que se encontra no reservatório. O gás injetado, então, tem como objetivo aumentar a pressão e, com isso, produz um aumento na produção ou recuperação dos hidrocarbonetos. Também na produção secundária temos a injeção de água, ok? Água, que geralmente é água que vem do próprio reservatório e é separada, é injetada através de poços de injeção de água, tá? A uma elevada pressão. E em alguns casos se seguem processos contínuos ou simultâneos de injeção de gás e água. Isso com o intuito de quê? De aumentar de novo a pressão, a energia natural, que já não é mais natural, senão aumentar a energia do reservatório e produzir com isso uma maior recuperação do petróleo, como vocês podem observar aqui. Então temos injeção de água, gás, uma região, uma zona miscível, onde há uma certa dissolução, ou mistura, né, entre a água, o CO2, o gás injetado, e assim se permite que o escoamento do petróleo seja favorecido em direção aos poços de produção. No caso da produção terciária, tá? A produção terciária é mais conhecida pela sigla EOR, ou Enhanced Oil Recovery, cuja tradução pode ser como processos de recuperação de óleo melhorada ou aprimorada. Tá? Aprimorada é mais comum. Tá? Aqui já se utiliza técnicas um pouco mais sofisticadas, tá? Que não somente tem o intuito de aumentar a energia do reservatório, né, a pressão, sino também tem o intuito, por exemplo, de diminuir a viscosidade do óleo, tanto por técnicas térmicas ou por métodos microbianos, ou até pelo uso de químicos, ou seja, diminuir a tensão superficial do óleo, facilitando o seu escoamento dentro do reservatório. Vamos ver alguns exemplos disso, né? A injeção de gás é uma técnica terciária, de produção terciária ou recuperação terciária. Aqui se injeta gás a elevadíssima pressão, e esse gás acaba agindo como mecanismo gás em solução, ou seja, torna o óleo menos denso, tá? Menos viscoso, facilitando o seu escoamento na direção dos poços de produção. Ok? Também temos processos térmicos. Os processos térmicos, eles podem ser de dois tipos. Ou se injeta vapor de água, tá? Que por si só já é um fluido aquecido, tá? Com o intuito de diminuir a viscosidade, favorecer o escoamento do petróleo. Ou se injeta ar, tá? Ar e se queima o óleo na parte inferior. Essa queima acaba aumentando a temperatura, diminuindo a viscosidade, produzindo um escoamento melhor. São processos térmicos de produção, de recuperação terciária. No caso, é um tipo de recuperação terciária. Tá? Temos os processos químicos, que é a injeção de surfactantes, de polímeros, e geralmente eles são injetados em solução, ou seja, água com surfactante, água com polímeros. Há muitos trabalhos hoje em dia em pesquisa que estudam o uso de diversos surfactantes e diversos polímeros. Então, eles têm um efeito interfacial, eles fazem com que
haja uma mistura melhor entre a água e o óleo, que de fato não se mistura, mas uma quebra, né, dessa interface que permite o escoamento, a melhor difusão desse petróleo no meio poroso, que é o meio do reservatório, né, que é uma rocha porosa. Okay? Também temos o uso de bactérias. As bactérias têm a intenção de injetar elementos microbianos para quebrar as moléculas maiores. Então, isso será geralmente em reservatórios de óleo pesado. Óleo pesado, ou seja, a densidade maior de um reservatório, está diretamente relacionada com a sua composição química. Então, óleos pesados apresentam hidrocarbonetos com cadeias com maior número de carbonos. Tá? E as bactérias têm o objetivo de quebrar essas moléculas. E ao quebrar essas moléculas, se começa a diminuir a densidade desse hidrocarboneto e com isso se aumenta a recuperação do petróleo. Ok? Bom, então essas seriam, a grandes rasgos, as etapas, né, sequenciais dos processos de recuperação. Em outras palavras, das etapas de recuperação. Então, na etapa primária, por si só, não é suficiente, obviamente, tá? Porque ela só permite uma recuperação muito pequena, 30%. Quando se injeta gás ou água, se consegue recuperar mais hidrocarbonetos, e quando se utiliza métodos como a injeção de gases de forma miscível, métodos microbianos, químicos e térmicos, então a recuperação se torna maior. E não esquecer que à medida que se utilizam técnicas mais sofisticadas, também os custos de produção se encarecem, então se tornam muito maiores. Ok? Bom, vamos agora falar sobre a gestão dos reservatórios. Tá? O que significa gerenciar reservatórios de petróleo? Bom, significa determinar as condições operacionais ótimas ou mais adequadas ou as necessárias para maximizar a recuperação econômica de um recurso que se encontra na subsuperfície. Em outras palavras, significa ganhar mais dinheiro. Assim de simples. Ganhar mais dinheiro gastando menos dinheiro. Tá? Então, se gasta dinheiro nos processos todos de implementação de um projeto e de execução de um projeto de desenvolvimento de petróleo. É ali que se gasta muito dinheiro. Tá? E se ganha dinheiro vendendo petróleo. Assim de simples. Vendendo. É claro, se um petróleo de boa qualidade, pode ter um lucro maior. Okay? Então, isto é possível de ser atingido, tá? Quando se tenta sincronizar dois objetivos que são concorrentes. O primeiro deles é otimizar a recuperação do reservatório, ou seja, recuperar a maior quantidade possível. Tá? E o segundo é minimizar investimentos de capital e despesas operacionais. Tá? E investimentos de capital são a perfuração dos poços, as instalações de superfície, despesas operacionais é o gasto de toda a matéria-prima, salários, profissionais altamente especializados para que esse processo seja feito com o mínimo de riscos e de perdas. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, é possível maximizar a recuperação do reservatório perfurando um grande número de poços. Aí eu consigo obter uma grande produção do petróleo. Tá? Muito petróleo produzido. Mas o custo seria muito alto, porque perfurar um poço de petróleo é muito caro. Tá? Manter, monitorar todo um poço de petróleo é extremamente caro. Então, não posso perfurar muitos poços somente com o intuito de recuperar mais, quanto o gasto que vou ter na perfuração, manutenção e operação desses poços vai descontar do lucro que eu posso obter. Por outro lado, a perfuração, por exemplo, de um único poço, tá, iria fornecer muito pouco petróleo. Tudo bem, queria se gastar muito menos, tá? Mas tornaria muito difícil recuperar uma fração muito relevante do óleo em um prazo mais ou menos razoável. Então, gestão de reservatórios é um processo
que tende a equilibrar esses dois objetivos concorrentes para atingir um objetivo maior, um objetivo-chave. E só para lembrar, o objetivo de toda empresa que produz petróleo é lucro, é dinheiro. Uma definição também alternativa sobre gestão de reservatórios diz que a gestão ou gerenciamento de reservatórios é um processo contínuo, tá? Projetado para otimizar a interação entre os dados de tomada de decisão. O que significa isso? Todo momento, novos dados vão surgir do reservatório, tá? Inclusive durante a produção. Por quê? Porque o coquetel de fluidos que sai vai mudando com o tempo. A percentagem de água ou de gás presente vai mudando e vai se conhecendo melhor o reservatório. Já mencionei, por exemplo, que a característica importante de uma rocha porosa é a sua porosidade e, além disso, a sua permeabilidade. Ela muda, ela não é uniforme no mesmo reservatório, em diferentes alturas de um mesmo poço. Então, tudo isso vai mudando com o tempo. Então, isso é um processo contínuo, tá? Poços de produção podem se tornar poços de perfuração? Sim, é uma forma de tomar uma decisão dependendo de como esse poço está se comportando com respeito a outros, ok? Às vezes, dentro de um próprio reservatório, existem pequenas regiões que bloqueiam o escoamento. Então, tem poços dentro do mesmo reservatório que produzem quantidades muito maiores que poços que estão próximos dele. Tá? Então, por que acontece isso? Porque, efetivamente, a estrutura geológica do reservatório não é uniforme. Então, regiões, por exemplo, selantes dentro do reservatório são possíveis, fazendo com que um poço, por exemplo, em determinado momento deixe de produzir tanto quanto produzia antigamente, e o outro continue produzindo uma mesma quantidade ou altas quantidades por um período maior. Isso permite, ou isso faz com que, por exemplo, a gestão do reservatório seja flexível para que os dados que são coletados a cada momento ou durante a produção permitam fazer a tomada de novas decisões. Então, gerenciar um reservatório não deixa de ser um processo dinâmico, tá? Que integra essas informações, tá? Com o objetivo de otimizar o desempenho do reservatório. O processo deve reconhecer que não é possível conhecer completamente o reservatório e os fluidos do fluxo os fluidos do petróleo. Tá? É muito difícil conhecer completamente como que toda essa estrutura se encontra lá embaixo, apesar da tecnologia que existe hoje em dia. Durante o processo dinâmico de gerenciar um reservatório, pode ser necessário modificar o plano inicial, o projeto inicial de gestão do reservatório. E isso somente é feito com base em novas informações que são obtidas ao longo do processo de produção do petróleo. Então, esse plano inicial deve ser flexível para acomodar essas mudanças, tá? Para considerar aspectos econômicos, aspectos tecnológicos e também aspectos ambientais. Os planos de gestão do reservatório são desenvolvidos usando as informações de diversas áreas. Tá? E essas informações são as que permitem tomar decisões que acarretem o menor número de riscos e, principalmente, possam manter ou elevar o lucro desse desenvolvimento. Bom, falando um pouco sobre a economia do petróleo, né? Bem, a decisão de desenvolver um reservatório de petróleo, como já mencionei anteriormente, é uma decisão de negócios. É uma decisão que tem a ver com o lucro. Tá? E para saber se uma dada perspectiva de exploração vale a pena do investimento, é necessário uma análise da economia do projeto, ou uma análise econômica. Tá?
E o que significa uma análise econômica? Não é nada mais do que fazer uma previsão de fluxo de caixa do projeto. Tá? E essa previsão de fluxo de caixa do projeto não é diferente do que qualquer outro empreendimento industrial, por exemplo. Ela prevê o volume produzido, no caso de petróleo, tá? E o custo que vai ser está embutido nessa produção. Tá? O volume de petróleo produzido também está atrelado a uma previsão do preço do fluido do petróleo, no caso. Tá? E é muito interessante porque o petróleo é um dos itens, né? uma das commodities que tem uma variabilidade de preço bastante grande, ou razoavelmente grande. Ela depende de eventos geopolíticos, entre outras coisas. Tá? Entretanto, olhando à distância, olhando com os anos, você percebe que ele sempre está aumentando. Mas já teve bastantes quedas. Né? A quantidade de petróleo que vai se produzir, tá? Ela é mais fácil de prever, porque pode ser prevista usando engenharia, cálculos de engenharia. Tá? É possível. É possível ter assim, uma maior certeza de quanto petróleo vai se produzir. Enquanto que as estimativas dos preços dos fluidos não são tão fáceis. Então, são utilizados alguns modelos econômicos, tudo mais, mas mesmo assim não é tão fácil de definir esse preço em si. Quem já fez engenharia econômica vai identificar facilmente o que é o VPL, né? Valor presente líquido. Tá? Ele é calculado através de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma medida econômica do valor do investimento. É trazer um valor do futuro para o presente, considerando os juros embutidos nesse dinheiro ao longo do tempo. Então, as medidas econômicas têm várias características. Uma medida econômica, que por exemplo é um VPL, o valor presente líquido, deve ser consistente com os objetivos do projeto. Tá? Deve ser fácil de entender e de aplicar também. E deve ser fácil de ajudar a tomar decisões, principalmente aquelas onde o que se vê é o custo-benefício. Quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ganhar. Tá? Em quanto tempo eu vou gastar e em quanto tempo eu vou recuperar meu investimento. E a partir de que momento eu vou ter lucro e qual vai ser esse lucro. E por quanto tempo. Então, baseado nisso, é possível se tomar decisões. Então, essas medidas econômicas, elas permitem tomar as decisões sobre qualquer desenvolvimento de um reservatório. O valor presente líquido é uma medida econômica também, que utiliza um fluxo de caixa. Tá? E basicamente, não é nada mais entre o valor gasto nas receitas, ou seja, quanto vai se gastar, quanto vai se ganhar, menos quanto vou gastar. Uma equação bem definida disto, então, nos diz como calculo quanto vou ganhar nesse desenvolvimento. Tá? Bom, isso não é tão difícil. Primeiro eu preciso saber quanto que eu vou produzir, tá? De petróleo ou gás. Qual é o preço desse petróleo ou gás e quantos anos vou produzir esse petróleo ou gás. Tá? E para atualizar esse valor ao presente, tá? Eu preciso da taxa de juros e do número de anos que esse investimento ou que esse desenvolvimento vai ter. Tá? Isto é o que eu vou ganhar. Essas são as receitas, tudo o que vai entrar no meu bolso. E o que eu vou gastar? Bom, tem três coisas importantes a serem consideradas. O CAPEX, que são as despesas de capital. Tá? Ou seja, todo o investimento em maquinária, equipamentos, tecnologia, tudo isso. Tá? E OPEX são as despesas operacionais.
O CAPEX é muito maior no início do empreendimento, né? Nos estudos geológicos, geofísicos, perfuração exploratória, poços delimitadores, completação, instalações de superfície. Isso tudo é um gasto muito grande no início. Tá? Depois vem as despesas operacionais, que são despesas salários, equipamentos de manutenção, despesas de manutenção ao longo da etapa de produção, tudo mais que são consideravelmente menores que as despesas de capital, e tem os impostos, ok? Isso também considera, para atualizar para o momento presente, se considera a taxa de juros e o número de anos. Para entender melhor isso, nós observamos esta figura. Bom, essa figura representa a curva do VPL. Tá? No eixo X temos os anos, tá? Da avaliação desse projeto de investimento do petróleo, e no eixo Y é o dinheiro gasto, né? Em milhões de dólares. Então, no tempo zero, não se gasta nada, não se ganha nada. À medida que avança nos meses, então, há um lucro negativo. Então, o que significa esse lucro negativo? Significa que estamos gastando. Está se gastando dinheiro, está se investindo dinheiro em quê? Em estudos geológicos, geofísicos, poços de perfuração de poços, completação de poços, instalações de superfície. Chega um ponto onde encontro o poço da descoberta e pronto, começo a produção. E a partir que começo a produção, se atinge assim, a parte mais baixa do gasto. Se tudo que eu investi aqui, até aqui eu, em algum momento, se encontrar petróleo, já começo a comercializar esse petróleo. E quando eu começo a comercializar esse petróleo, já começo, tá, a ganhar dinheiro. Mas ainda assim, operando com prejuízo. Tá? Por que com prejuízo? Porque eu não recuperei o que eu gastei. Estou começando, estou deixando de perder dinheiro, tá? Mas estou começando a recuperar lentamente. Tá? Chega um ponto onde o que eu gastei, tudo que eu gastei, eu recuperei. Tá? Que coincide com a interseção dessa curva com o eixo X. Tá? Nesse caso, mais ou menos em 2 anos e meio, houve essa recuperação. Tá? Não é bem assim, né? Pode ser muito mais tempo, mas é só para exemplificar esta curva da economia do desenvolvimento de um campo de petróleo. A partir daqui, então, eu recuperei todo o dinheiro investido, então eu continuo a produzir petróleo, continuo a vender esse petróleo, continuo a ter meus gastos operacionais e gastos de manutenção e tudo mais, e começo a ter lucro. Isto, a partir daqui, é tudo lucro. Ok? Então, em função deste tipo de avaliação, que é uma medida econômica, tá? Pode-se definir se o investimento vale ou não vale a pena. Ok? Então, e obviamente que quando se atinge o patamar, também não é um patamar de lucro, né? Porque a produção continua constante e tudo mais, mas chega um momento em que esta curva começa a descer. Tá? Começa a descer principalmente por quê? Porque a produção cai, porque o preço do petróleo cai, tá? Então o que eu começo a gastar o que eu começo a ganhar começa a diminuir, e chega um ponto, assim como na curva, na parte do declínio, onde realmente economicamente já se torna inviável eu continuar a produzir petróleo. Mas então a avaliação de um fluxo de caixa, de um VPL, de um valor presente líquido do dinheiro investido, é uma medida para tomar decisões sobre o investimento, sobre a produção de um campo de petróleo, de um reservatório, etc. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre o preço do petróleo. Tá? O que faz esse preço oscilar tanto? E por que ele é importante? Bom, é importante porque, dependendo do preço, o investimento, o lucro, ou as empresas que produzem petróleo podem parar de produzir ou parar de investir na produção de petróleo. Ele é fundamental. Tá? Como já disse, o que motiva uma empresa de produção de petróleo é o lucro. As tomadas de decisões são baseadas em negócios. É basicamente isso. Não existe outro motivo. É ganhar dinheiro.
E o preço do petróleo o petróleo é uma das commodities que é mais influenciada por eventos geopolíticos. Simples assim. Eventos geopolíticos são os que influenciam extremamente no preço desta commodity. Então, uma crise, por exemplo, gera um aumento no preço do petróleo, tá? Que causa redução significativa na produtividade de uma nação. Tá? Uma crise de petróleo. Tá? E uma crise de petróleo, às vezes, é gerada por um evento geopolítico, uma guerra, uma invasão, tá? Uma pandemia. Tá? Pandemia não seria geopolítico, né? Seria mais sanitária. Né? É o primeiro caso de uma mudança no preço do petróleo por uma questão sanitária. Mas crises políticas, governantes, ditadores, estatização de empresas privadas, tudo isso mais são eventos geopolíticos que acabam mudando o preço do petróleo. Tá? Essas crises têm história, têm seu histórico, ou começam a ser predominantes, por exemplo, na década dos 70, né, quando teve aquela guerra árabe-israelense. Isso fez com que os árabes tomassem a decisão de dizer, bom, não vamos vender mais petróleo ao preço que estávamos vendendo. Agora é o dobro. Ou vocês compram ou não vendemos. Isso na década dos 70 foi realmente um evento geopolítico muito forte. Tá? Porque duplicou o preço do barril de petróleo e o mundo todo se viu na necessidade de não comprar, não podia comprar petróleo. Então, a partir desse momento, nos 70, os países se tocaram de que realmente dependiam muito dos países exportadores de petróleo e estava nas mãos deles, desde o ponto de vista energético. Coincidentemente, através desse problema geopolítico, surge em vários países a necessidade de ter fontes alternativas de petróleo. Fontes alternativas de energia, perdão. E não por questões ambientais, não. Como hoje em dia, sim, são questões ambientais. Naquela época foram questões políticas ou geopolíticas. Então, no Brasil, adota que o programa Proálcool, né, para desenvolver álcool a partir da cana-de-açúcar. A Alemanha, as energias eólicas, energias solares, a França, a energia nuclear e tudo mais. Então, os países começam a enxergar outras fontes de energia. Mas, apesar disso, apesar desses eventos geopolíticos, ainda o mundo depende das fontes de energia fósseis 80%. Apesar disso. E eu vou mostrar um pouco o porquê disso. Tá? Bom, historicamente, o preço do petróleo tem picos quando eventos geopolíticos ameaçam ou interrompem o fornecimento do petróleo. Tá? Mas, hoje em dia, até 80% da energia vem dos combustíveis fósseis, apesar disso. Tá? Então, aqui um exemplo de um gráfico mostrando, por exemplo, algumas mudanças. Tá? Aqui houve esse aumento, essa crise dos 70. Não, aqui que foi a Revolução Iraniana. Na década de 70 houve dois eventos bem grandes, que mudou bastante o preço. Olha, o preço do barril em 9 anos foi de 1,8 barril para 31,61 dólares o barril. Isso foi tremendamente assustador. O mundo todo se deparou que realmente não podia depender tanto assim do petróleo. Tá? Depois temos outra crise nos 90, a invasão do Kuwait. Depois a crise financeira asiática em 97, invasão do Iraque, primavera árabe em 2011 e assim por diante. Tá? Caberia aqui um gráfico com eventos geopolíticos mais recentes, mas vocês podem perceber que a partir disso houve um aumento realmente importante do preço do barril de petróleo. Aqui se atingiu o valor de 111,26 dólares o preço do barril de petróleo. Tá? Foi um preço exorbitante, tá? Um ponto muito crucial na indústria do petróleo. Hoje em dia a coisa não está bem assim, né? Quanto que está o preço do barril de petróleo? Bom, isso foi pego semana passada. O barril de petróleo é vendido em 2 tipos de mercado. Tá? Temos o petróleo Brent e o petróleo WTI.
Sobre o que significa cada um deles, haverá um documento no Moodle, tá? Documento informativo em PDF para o aluno aprender um pouquinho sobre isso. Mas basicamente significa 2 lugares onde ele é cotado. O Brent é cotado na Europa, na Inglaterra especificamente, e o WTI nos Estados Unidos. Tá? Eles são diferentes, mudam um pouco. Tá? Então, em fevereiro de 2022, o preço do barril está em $89. Né? Hoje exatamente não sei quanto, mas não deve estar muito, não deve ter mudado muito. Bom, vocês podem observar aqui essa queda bem pronunciada. Tá? Isso foi devido à pandemia. Tá? O primeiro evento não geopolítico que influenciou no preço do barril de petróleo, sino sanitário. Tá? Isso não tinha se vivenciado anteriormente. Então, isso com respeito ao petróleo cotado Brent. E o petróleo WTI, ele está 87,79, tá? E apresenta aquela queda pronunciada do preço do barril de petróleo no ano, assim, março mais ou menos de 2020, né, que foi devido à pandemia. Então, até eventos sanitários influenciam no preço do petróleo. Tá? E não foi qualquer evento sanitário. Né? A pandemia parou as produções nas indústrias, parou os voos, o transporte, parou muita coisa. Então, ao parar tanto, não houve mais este consumo. Cai o consumo e o mercado domina, o mercado manda. Né? Se cai o consumo, pronto, então o preço cai mesmo. Aumenta o consumo, o preço aumenta. O preço também aumenta por outros motivos, né? Não somente o mercado age de formas bem mais complexas das que eu estou explicando aqui. Mas é só para vocês terem uma ideia, né, de como esse preço é tão oscilante. Tá? Por exemplo, em 2016 também caiu o preço do barril de petróleo a 40, 30 e poucos, né? 30 e poucos. Foi um período de greves, por exemplo, na UERJ, porque não tinha dinheiro o Estado do Rio, que recebe grandes receitas do petróleo produzido, nem para pagar os salários dos docentes. Então, nós estávamos sem salário mesmo, ficamos 3 meses sem salário. Então, foi bem desagradável. Uma fase que, não sei se vocês passaram, estavam na faculdade, mas influenciou em muitas atividades, principalmente os países que produzem petróleo. Né? Bom, continuando com a economia do petróleo, a pergunta é: como o preço do petróleo afeta a recuperação do petróleo? Estamos ficando sem petróleo? É uma questão muito interessante. A primeira também, né? Como o preço do petróleo afeta a recuperação do petróleo. A que está se referindo a isso? Então, bom, basicamente a recuperação secundária e terciária. Né? Porque já disse, a recuperação primária ela é natural, ela custa menos, mas ela recupera 1/3 das reservas do petróleo. Ok. Mas se eu quiser produzir mais, para baixar o preço, eu preciso gastar mais, porque não tem como, de forma natural, através de um ciclo primário, produzir grandes quantidades. Mas então, estamos ficando sem petróleo? Há controvérsias, né? Primeiro, antes do pré-sal, que é uma reserva gigantesca de petróleo, que fez que o Brasil pulasse do 13º lugar para o 6º lugar dentro dos países com maiores reservas de petróleo. Se tinha uma noção bem clara dos países onde se tinha os maiores reservatórios ou campos de petróleo no mundo. Era muito claro. Okay? Aí mudou um pouco o panorama. Okay? Depois se diz que petróleo no pré-sal tem no mundo todo. Né? É uma teoria que existe. Né? Não sei se é verdade, mas só o Brasil conhece essa tecnologia e sabe bem em que lugares tem petróleo. Ainda temos petróleo nos reservatórios já descobertos e desenvolvidos? Sim, tem. 2/3 pelo menos do petróleo não é recuperado. Por quê? Porque é caro tirar esse petróleo. Porque já não posso utilizar a energia natural do reservatório, senão tenho que utilizar novas tecnologias. E essas tecnologias encarecem o preço da produção, o preço da recuperação. E só compensa usar isso se o petróleo for caro. Eu lembro muito bem que em 2015 se falava o seguinte: o petróleo do pré-sal só compensa ser retirado
se o barril do petróleo estiver $45 como mínimo. Tá? Se o barril do petróleo estiver $45, os gastos embutidos para retirar petróleo do pré-sal só teria esse lucro se tivesse esse valor. Abaixo disso não se produz, não pode ser retirado. Hoje em dia esse cenário mudou. O custo, porque a tecnologia melhorou, a forma como se consegue perfurar, atingir essa reserva, agora barateou, né, os gastos de produção. Hoje em dia não, hoje em dia já não necessita ter um valor de $45. Acho que baixou até $20 ou $15 o barril para que seja viável produzir a partir do pré-sal. Então isso é muito bom, de certa forma. Então ainda tem petróleo no reservatório já descoberto? Sim. Tá? Chama-se de reservatórios maduros, ou campos maduros. Já falei que campo é um conjunto de vários reservatórios com características geológicas parecidas e características dos hidrocarbonetos semelhantes. Aqueles que já estão produzindo há um certo tempo, tá? 10, 15, 20 anos. Eles são maduros. Tá? Provavelmente vão ter mais uns 15 ou 10 anos de produtividade que compense um lucro, ok? Mas em algum momento eles vão começar a produzir, a não ser lucrativos, e a partir desse momento em que se começa a pensar nessas novas tecnologias, ou seja, na aplicação, por exemplo, de produção secundária. A produção secundária já é aplicada, embora não seja, assim, pareça ser inviável, não. Muitos reservatórios modernos, imediatamente depois que se começa a produção pela energia natural do reservatório, se aplicam poços de injeção de gás e de água. Já. Então, a recuperação ou a produção secundária é simultânea à primária, com o intuito de uma maior produtividade, né, de uma maior produção de petróleo. Tá? Já a terciária, não. A terciária não é tão fácil de ser aplicada porque é mais cara. Tá? Isso compensaria ou compensa dependendo do valor do preço do barril de petróleo. E isso se vê aqui. Por exemplo, em 1997, há muito tempo, tirar petróleo de forma convencional, a partir de uma recuperação da produção primária, custava o barril entre $15 a $25. Pulando para 2016, tá? Que não é há muito tempo, mas já neste século, a recuperação convencional, ou seja, primária, né, já custava de 38, ou seja, tirar um barril de petróleo lá na subsuperfície custava de 38 a $63 o barril. Tá? Se nós fizéssemos a recuperação aprimorada de petróleo, né, aquela que utiliza essas técnicas térmicas microbianas, que utiliza a injeção de gás miscível e tudo mais, em 1997 o custo era de $20 a $40, mas em 2016, há pouco tempo, oscila de 51 até $101. Tá? Retirar, né? Remover, somente isso. Ou seja, para ter lucro aqui, é preciso que o barril de petróleo seja bem mais caro que $101, ou eventualmente, se a tecnologia estiver um pouco abaixo disso, mas preciso que pelo menos seja acima de $51 o barril. Senão não terei lucro. O petróleo extrapesado, que é um tipo de reserva de petróleo que se encontra em areias bem compactadas, tá? É uma fonte de hidrocarbonetos, que também não é fácil de retirar, porque ele é muito viscoso. Tá? Custava muito caro retirar em 97 e custa em 2016 ainda era caro. Tá? E veja bem as energias alternativas, suas fontes de energias alternativas. Nesse caso específico, estamos falando da eólica e da solar. Tá? Em 97 custava, sempre foi mais cara do que todas as outras formas de extração do petróleo. Sempre foi mais cara. E em 2016 continua sendo mais cara. Então, o petróleo compete economicamente com essas fontes alternativas. Essa é a grande questão. Não há outro motivo. É o custo dessa energia que torna o petróleo ainda mais atrativo para compor a matriz energética. Ainda mais atrativo. Ok?
Bom, e quão altos poderá ficar o preço do petróleo, né? O preço do barril de petróleo? Aí retomo só um pedaço daquele quadro anterior, daquela tabela anterior, e veja quando isso vai ficar possível. Ou seja, o preço do barril de petróleo pode subir indefinidamente a 100, 150 dólares, 200 dólares? A resposta é não. Não, por quê? Porque à medida que seja que esse... Quando se torna mais caro? Se torna mais caro quando o petróleo de forma convencional comece a acabar. Ou seja, aquele petróleo que custa pouco retirar, ou custa menos retirar, acabe. E quando ele acabar, eu vou precisar remover os outros 2/3 de petróleo que se encontra na subsuperfície utilizando tecnologias de recuperação melhorada. E elas custam. E ao custarem, elas encarecem o preço do barril. Tá? E se eu vou partir, por exemplo, para outras fontes que não são tão exploradas, por exemplo, o petróleo extra pesado, tá? que é um petróleo muito difícil de extrair, tá? Ele custa também muito mais caro. Então, até que ponto o preço do barril de petróleo vai se tornar, pode vir a aumentar? Bom, segundo os dados da bibliografia, diz que se ficar acima de 101 dólares por muito tempo, as fontes de energia alternativas vão se tornar mais atrativas. Eu estou falando de muito tempo, não um período pequeno de 1 mês, 2 meses ou 6 meses por uma guerra específica, não. Um evento geopolítico pode disparar o preço para 130, 150? Sim, provavelmente sim, poderá disparar. Tá? Mas esses eventos geopolíticos têm prazo de duração, não perduram por muito tempo. Tá? Isso está mais relacionado com o esgotamento do petróleo que é removido a partir da produção ou recuperação primária. Tá? Que é o tipo de petróleo que gasta menos para ser removido do reservatório. Tá? Quando seja necessário aplicar essas tecnologias, é que ele vai se tornar mais caro. Né? A questão é, e quando vai acontecer isso? Bom, a resposta não é tão simples de ser dada, mas de fato um dia vai acontecer. Tá? Não vai ficar esse preço para sempre. Né? Num dado momento vai começar a precisar dessas tecnologias. Então o preço do barril não aumentará sem limite, de fato não. Tá? Há um limite que, por exemplo, no momento está imposto pelas energias alternativas, e aqui só estou me referindo à eólica e à solar. Tá? Nós estamos vendo, por exemplo, o bioetanol, que é um tipo de energia também. Fontes de energia alternativas tornam-se competitivas em termos de custos quando o preço do petróleo subir acima de 101 dólares por barril. Tá? Isto para um cenário 2016. Países como a Dinamarca, a Alemanha e a Holanda estão desenvolvendo rapidamente energia eólica como substituto dos combustíveis fósseis para a geração de eletricidade. Entretanto, essa energia ainda continua a ser cara. Tanto assim que a Alemanha depende do gás natural da Rússia. Ainda é cara, não compete. Né? E a Alemanha, a Holanda e a Dinamarca não têm reservas de petróleo. Tá? E é bem curioso, porque logo ao norte, no Mar do Norte, que fica entre a Noruega e a Inglaterra, há muito gás natural, reservatórios de gás natural, claro, no mar, né, offshore. Bom, vamos falar um pouco sobre o petróleo e o meio ambiente. O petróleo é um fator ambientalmente negativo? A resposta é, nem sempre foi assim. Não é um grande vilão. Apesar que a gente tem aquela noção de ser uma fonte de alternativa suja, né, quando vemos derrames de petróleo no mar, ou em terra até, quando acontecem esses acidentes que acabam tendo um impacto ambiental severo, nem sempre foi um vilão, não. Durante muito tempo, e se a gente fizer um retrospecto na história do consumo de combustíveis, a madeira dominou ou foi a fonte de energia mais utilizada por muito tempo. Estou falando da madeira como se usa na queima, como lenha mesmo. Ela é usada há muito mais tempo do que o petróleo. Há muito, muito tempo. Mas naquela época, assim, começou a haver um consumo maior de madeira e que problema trouxe consigo?
o desmatamento, a acabar com as florestas. Por quê? Porque ela vem das árvores. Então foi o primeiro combustível que se utilizava. Tudo bem, pode dizer, mas é renovável. Não, mas com a capacidade de consumo e a capacidade de uma árvore crescer, então estava acontecendo realmente, estavam acabando com as florestas, isso era um fato. Depois se descobriu o carvão, que é um mineral que queima, uma pedra que queima. Tá? Então, quando veio o carvão e foi substituído, e veio a substituir a madeira, foi um alívio ambientalmente falando. O carvão está ótimo, então já não vamos precisar utilizar a madeira, cortar árvores, acabar com as florestas. E o carvão veio num momento importante. Em 1850 começou seu auge. Por quê? Porque as máquinas a vapor começaram a ser desenvolvidas e utilizavam carvão, começaram a utilizar carvão. E começou a se utilizar em grandes quantidades. Perdão. Recapitulando. Depois da madeira veio o óleo de baleia. Isso, desculpem. Depois da madeira veio o óleo de baleia. O óleo de baleia era extraído através da caça das baleias. Tá? Então, quando começou a ser substituído porque era um óleo que poderia ser queimado, utilizado para iluminação, então as baleias quase entraram em extinção. Depois do óleo de baleia se descobriu que o carvão. Eu acho que estou nessa. Sim, está certo mesmo. Veio o carvão. E o carvão veio substituir o óleo de baleia. É tão interessante isso que teve uma revista americana que publicou uma foto, uma charge, né? Mostrando baleias comemorando a descoberta do carvão como uma fonte de energia. Porque ela já não era necessário, extrair o óleo, matar as baleias para a extração do óleo de baleia. Então, o carvão veio substituir o óleo de baleia e depois do carvão veio o petróleo. Então, o petróleo é o último dos combustíveis fósseis, ou das fontes de energia que se usa em quantidades muito grandes e que tem um histórico. Tá? Ambientalmente não foi assim negativo, tá? Não foi tão ruim, entendeu? Eu agora me perdi, não estou lembrado se o carvão veio primeiro que o óleo de baleia. Tá? Depois eu confirmo, ou vocês podem confirmar no arquivo em PDF. Mas nem sempre foi esse cenário. Os combustíveis fósseis têm um grande problema, que são os impactos no meio ambiente, principalmente pela sua queima. Então aqui estamos falando de mudanças climáticas antropogênicas. Antropogênicas porque são geradas pelo ser humano. Essas mudanças climáticas, embora haja um grande consenso, há cientistas de peso que dizem que não se deve à queima dos combustíveis fósseis. Entretanto, se há grandes evidências de que o aumento de determinados gases na atmosfera são consequência da queima desses combustíveis. Então, quando se queima um combustível fóssil, né, ele produz dióxido de carbono em grandes quantidades, monóxido de carbono porque geralmente as combustões não são completas, então deveriam produzir CO2 e água, às vezes produzem quantidades muito importantes de monóxido de carbono, e óxidos de nitrogênio, que podem ser de diferente valência do nitrogênio, por isso são resumidas como NOx. Ok? Bom, estes subprodutos de combustão gasosa são chamados de gases de efeito estufa, que têm o seguinte comportamento: eles se acumulam na atmosfera, ok? A radiação solar, ou uma dos componentes da radiação solar, é a radiação infravermelha. Tá? E ela se diz que ela fica presa, né, na atmosfera. Por quê? Porque a radiação solar, a infravermelha, que parte dela é refletida, ela, quando é refletida, é absorvida pelos gases de efeito estufa, por esses gases aqui. E esses gases absorvem a radiação infravermelha, transformando essa absorção em energia cinética.
ou seja, começam a se movimentar as moléculas mais rapidamente, e essa movimentação acaba criando um efeito estufa, aquecendo a atmosfera. Tá? Então, esse subproduto da queima dos combustíveis considera ser o responsável, ou o grande protagonista pelo aumento do efeito estufa. Tá? Ou seja, pelo aumento da temperatura inicialmente na atmosfera. E isso foi definido através de um estudo feito por Keeling, tá? Charles D. Keeling, que ele começou a registrar a concentração de CO2 na atmosfera e reparou que a partir dos registros de 1960, e continuou se fazendo até 2014, temos aqui, há um aumento importante do CO2, que vai de mais ou menos 315, né, partes por milhão na atmosfera até 400. Então, esse aumento bem importante, porque nos últimos 200 anos, o CO2 aumentou de 150 partes por milhão na atmosfera a 300 partes por milhão. E depois, nos últimos 70, aumenta mais ou menos umas 100 partes por milhão. Então, isso coincide muito com a revolução industrial, o uso maior de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo. Tá? Então, uma maneira de medir o aumento dos gases de efeito estufa é medir a concentração de um determinado gás, que no caso é o CO2. Então, Keeling começou a medir em 1958, continua a ser medido isso, tá? E se corroborou que há um aumento e uma correlação com o aumento da temperatura do planeta também. Tá? Isso foi feito no Observatório Lua de Mauna, isso acho que fica no Havaí. Mas, como sabemos que, por exemplo, esse aumento do CO2, que é um dos componentes que aumenta o efeito estufa, não vem de muito mais antigamente? Bom, isso foi... como se mede, por exemplo, o CO2 há 100 mil anos, 200 mil anos? Como que se mede isso? Bom, através de bolhas de ar capturadas nos glaciares. Tá? Então, há glaciares que têm dentro da sua estrutura bolhas de ar e que eles foram formados há muitos anos. Então, a partir dessa data da formação do glaciar, é possível remover esse ar capturado como bolhas e determinar a concentração do CO2. Então, em Vostok, na Rússia, basicamente, que fica isso, tá? Foi feito isso. Se extraíram glaciares que permitiram medir nas bolhas que apresentavam a concentração de CO2 e percebeu-se que nos últimos 400 anos o CO2 variou de 150 a 300 partes por milhão. E nos últimos 70 passou de 300 a 400. Então, há um aumento que está, sim, relacionado com o consumo de hidrocarbonetos, né, de gás, de combustíveis de origem fóssil. A sociedade teria que reduzir a taxa de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera para manter a concentração atmosférica abaixo de 550 ppm. É o limite. Se não acontecer isso, bom, algumas coisas podem vir a acontecer. Mas isso que traz o contexto do petróleo. Então, o petróleo, por enquanto, é um empreendimento que visa o lucro. Tá? Não se preocupa muito com o meio ambiente, mas há um processo de transição nessas fontes que a gente vai ver no segundo item deste capítulo. Bom, há discordâncias nos cientistas. Alguns afirmam que, bom, se há uma concentração maior de CO2, isso pode ser muito bom para o crescimento das plantas, já que elas utilizam muito CO2 para a fotossíntese. E isso não está bem assim. Não é um grande consenso, não. Que a taxa de fotossíntese, sim, pode aumentar, mas tem um certo limite. Acima disso, não há maior taxa de fotossíntese. E, por outro lado, a taxa de fotossíntese também acaba sendo favorecida até uma dada temperatura. Tá? Depois dessa temperatura, a taxa de fotossíntese, independente de ter grandes quantidades de CO2, não é melhor. Tá? E tem outra coisa também, né? Uma notícia bem interessante, que um dos maiores produtores de CO2, eu assisti há algumas semanas no jornal,
é a floresta amazônica, que mais produz CO2. Bom, há algumas coisas que tem que ser considerado a respeito disso, né? Se alguém quiser fazer um comentário no final da aula, pode fazer com respeito a isso. As pessoas acreditam que a mudança climática é devido à atividade humana, argumentam que a combustão de combustíveis fósseis é uma importante fonte de CO2 na atmosfera, e o fato de alguns cientistas considerarem que mais CO2 facilita o crescimento das plantas não é um consenso e não deve ser considerado como, digamos, uma coisa boa, ou seja, continuar queimando combustível fóssil por conta disso. Não é necessário. Então, é necessário, sim, tomar algumas medidas que diminuam, né, que peguem esse CO2, que é um dos componentes, um dos gases do efeito estufa, é um dos maiores, em maior quantidade, né? O metano também, né? Utilizar algumas tecnologias, né? Porque, primeiro, alguns dizem que não, as previsões climáticas não são muito confiáveis, tudo bem, mas tudo bem, né? Está aumentando a temperatura do planeta, a concentração de CO2 tem que ser diminuída, então vamos utilizar uma tecnologia que faça o seguinte: queima um combustível fóssil, pega esse CO2 e sequestra ele aonde? Em alguma armadilha subterrânea. Então injeta em alguma formação porosa e deixa ele ali. Tá? É uma saída, uma tecnologia, mas que é muito questionável, porque a injeção de um gás no subsolo, na formação subterrânea, isso pode gerar alguns eventos geológicos catastróficos, né? Que já mais ou menos se viu isso com a produção do gás de xisto nos Estados Unidos. Então, isso com respeito às alterações climáticas antropogênicas. Quanto às questões ambientais, tá, que estão vinculadas, atreladas ao uso do petróleo, tá? Bom, apesar de ser a motivação econômica, o lucro, né, o maior vetor para uma empresa, sabe, gastar dinheiro, investir dinheiro em uma alternativa de produção. Essas empresas têm que ter uma consciência, né, ambiental. Como diz, têm que ser bons administradores da terra. Tá? Então, muitos países, por exemplo, têm condições ambientais rigorosas, por exemplo, para devolver ao mar ou se jogar fora a água do reservatório, o gás do reservatório. Tem algumas questões bem claras. No Brasil, o CONAMA, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tem normas bem rigorosas, por exemplo, para fazer isso. Com respeito à água, principalmente, né? A água que vem do reservatório tem que ser tratada, tem que ter uma quantidade máxima de determinados sedimentos, de óleo, de algumas coisas. Tá? Mesmo assim, tendo acontecido muitas coisas no meio de produção de petróleo que obrigou a muitos países a mudar as suas políticas ambientais e dessa forma serem mais rigorosos, principalmente, por exemplo, no caso de abandonos de plataformas, tá? Quando as plataformas já deixam de ser assim, produtivas, elas não podem ser abandonadas livremente, então tem que ter todo um processo bem cuidadoso, né? Então, há sanções que são impostas. O caso da Shell, né, que tinha um acordo com o governo britânico, essa plataforma que vocês podem observar, uma Brent Spar, ela ia ser deixada assim. Então, houve uma movimentação de grupos ambientais muito forte para que não fosse deixada assim simplesmente, né? Até porque elas, às vezes, ainda têm armazenado dentro da coluna grandes quantidades de petróleo. Tá? E não pode ser considerar essas condições. Isso está mais... Por isso que a etapa do descomissionamento, ou abandono, que é um sinônimo também, outro sinônimo disso é desmantelamento também, elas são importantes porque a empresa tem que prever como vai fazer a remoção dessas instalações, como vai deixar os poços depois de que eles já não são mais produtivos, como vai se retirar desse lugar. Tá? Então, é uma etapa que é planejada desde o início do desenvolvimento. Bom, outras questões ambientais vinculadas ao petróleo, por exemplo, está na produção do gás de xisto.
A gás de xisto é produzido em grandes quantidades nos Estados Unidos. O xisto é um tipo de rocha pouquíssimo permeável. Não digo pouquíssimo porosa, não, pouquíssimo permeável. A permeabilidade é a interconexão entre os poros. Já a porosidade é a presença ou não de poros. Então, essa permeabilidade é muito pequena. E o xisto apresenta gás metano, ou gás natural, entre esses poros. Para poder produzir esses poros, é preciso fazer um processo de fracking, né? Quebrar. E a quebra, abrir frestas, né? Nessa rocha para poder extrair esse gás. Isso é somente feito através de quê? De injeção a elevadíssima pressão de água. Isso fez com que, por exemplo, esse gás acabasse contaminando aquíferos, lençol freático, tanto assim que até torneiras de casas próximas dessas plantas de produção de gás de xisto, elas saía por essas torneiras este gás metano. Então, pegava um isqueiro e colocava perto da água que saía da torneira e pegava fogo. Pegava fogo porque tinha misturado o gás metano ali. Ok? E bom, também temos as questões ambientais, são os acidentes, né? O risco de, por exemplo, de exploração de petróleo, principalmente na etapa de perfuração exploratória, que é uma etapa bem perigosa. É o risco de grandes acidentes quando não se tem muito cuidado. Um exemplo disso é a plataforma semi-submersível offshore da Deepwater Horizon. Ela até tem um filme sobre esse acidente. Então, ela é uma plataforma que teve um problema na hora da perfuração. A lama de perfuração não soube conter, não conseguiu conter o petróleo que vinha do poço do petróleo e ela atingiu a plataforma até a parte superior, né, queimando todas as instalações. Então, esses riscos são muito, muito, muito perigosos. Riscos de explosão, riscos de operação, riscos de derrame, entre outras coisas.